Bom dia, Shalom, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo João Almeida, entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Hoje, Provérbios capítulo 6, versículo 12, dando continuidade a tudo que falamos no livro de Provérbios. Versículo 12, nós já lemos na leitura passada, mas como ele dá entendimento ao versículo 13, nós vamos ler do versículo 12 em diante, que diz assim: O homem mau, o homem íquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são caminho de vida. O capítulo 6 especificamente tem uma parte que eu gosto muito, onde fala sobre as 6 coisas que o Senhor odeia, abomina. Acho que seria necessário um devocional para falar de cada uma dessas coisas de maneira mais detalhada. Eu já fiz isso em áudio, um tempo atrás, quando nós fazíamos o alimento diário em áudio. Mas aqui fala sobre, primeiro, na primeira parte, sobre o homem mau. Aquele que tenta enganar, dando sinais com a boca, com os dedos, e nos ensinando a ter cuidado com pessoas que aparentemente têm um carisma, uma certa delicadeza, e por isso precisamos pedir discernimento a Deus para que a gente não caia no engano. Mas quero destacar aqui no capítulo de hoje as 6 coisas, que o Senhor odeia e a 7ª que ele aborrece. A primeira é olhos altivos, falando daquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que é cheia de si mesmo. A segunda é a língua mentirosa. Só quem já foi vítima de uma calúnia sabe o dano que ela pode causar. As mãos que derramam sangue inocente, aquelas pessoas que são violentas e na sua ira acabam por fazer aquilo que não devia, ou aquelas que maquinam realmente tirar a vida de alguém. O coração que maquina maus pensamentos perversos, os pés que correm para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e a última que o Senhor odeia, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Todos esses conselhos são muito interessantes porque lidar com pessoas assim é um desafio muito grande. Todas essas características são de pessoas que têm a capacidade de destruir relacionamentos, de destruir famílias, de destruir igrejas, de destruir pessoas. Então, principalmente aquele que semeia contenda entre os irmãos. Tome muito cuidado com fofocas, tome muito cuidado com aquelas pessoas que estão sempre falando mal de alguém, tome muito cuidado com aquele que derrama sangue inocente sem sequer atirar ou furar com a faca, mas a língua se torna uma arma mortal para muitas pessoas. Então não dê ouvidos àqueles que falam mal de outras pessoas, que tentam denegrir, porque assim você vai evitar a contenda, você vai evitar a maledicência, que é tão pecado quanto qualquer outro pecado. E aí ele termina dizendo que nós temos que guardar o mandamento e não podemos deixar a lei. Por quê? Porque quando nós caminharmos, quando nós nos deitarmos, ele nos guardará. E o mandamento será lâmpada para os nossos pés e a luz. E as repreensões da correção caminham para a vida. Todo bom filho entende o propósito da correção, que o pai nos corrija sempre que nós precisarmos, porque o seu amor é expresso também por meio da disciplina, e que essa disciplina encontre o nosso coração todas as vezes que estivermos saindo para a direita ou para a esquerda. Que o Senhor nos encontre. É melhor ser repreendido pelo Senhor e voltar ao caminho do que cair na nossa própria condenação, colhendo sementes terríveis e de destruição. Que Deus te dê um dia abençoado,
uma semana abençoada. A semana está começando e eu quero profetizar sobre sua semana, uma semana de vitória, de livramento, de bênção, uma semana marcada pela presença do Senhor. Um beijo no seu coração, graça e paz.